O desafio de formar leitores hábeis, interessados, verdadeiramente apaixonados pelo mundo das letras começa muito cedo. Especialistas apontam que quanto mais cedo, melhor. No entanto, as experiências literárias nos primeiros anos de vida da criança dependem dos adultos, aqueles que sabem ler, que a rodeiam, professores, pais e familiares. A criança, desde bebê, vai estabelecendo uma relação muito linda com o livro. Inicialmente, ele é um objeto afetivo e ela anda com o livro da mesma forma que anda com a fraldinha ou com o cobertorzinho para todos os lados. Ela leva debaixo do braço, ela leva apertado e vai estabelecendo essa relação afetiva com o livro. À medida que cresce, infelizmente, ela vai perdendo essa relação afetiva com o objeto livro. Se a escola ou se em casa os pais não favorecem esse contato. Então, é muito importante que nós levemos as crianças a bibliotecas, a livrarias, a espaços onde aconteçam atividades de leitura. Criar gosto, né? A gente só pode criar gosto por uma coisa que a gente conhece. A gente tem que experimentar para saber se gosta ou não. Então, na medida que você oferece múltiplas formas dessa criança experimentar o livro que é um objeto social, né? Então, a gente tem a biblioteca, a gente tem o espaço da infoeducação, nas salas de aula existe também o cantinho da leitura, mesmo para os muito pequenos. G1 tem uma cestinha dos livros, onde eles podem manipular os livros, as professoras contam as histórias, as crianças têm a oportunidade de contar as histórias da maneira como eles acham, né? Porque eles não são leitores ainda convencionais, eles vão contando as histórias lendo as imagens, né? E esses momentos são diários, né? A gente precisa oferecer esses momentos diariamente. É lógico que na rotina isso já é previsto, né? É previsto o momento da leitura, é previsto um momento onde a leitura do dia passado vai ser dramatizado hoje então com o uso de fantoches, porque aquela história ganha vida, né? Então o livro é apresentado como quem traz um mundo mágico, quem traz informações, né? Que traz ali um lobo mau, que é uma coisa perigosa, mas ainda bem que o lobo mau fica só dentro da história. Então assim, na educação infantil, o livro é apresentado como uma ferramenta de encantamento, né? A criança tem acesso a um brinquedo encantador. As obras são escolhidas normalmente pelo gênero literário, né, adequado à faixa etária, mais interessante para os alunos, né, e com o vocabulário que as crianças conhecem e que pode ser ampliado, né. As imagens são muito importantes porque transmitem e proporcionam um diálogo muito interessante com o texto, né, e permitem que o leitor amplie os conhecimentos dele através também da imagem. A primeira forma de aprendizagem da criança é aprendizagem por imitação, né? Ela explora, mas ela também imita. Então, quando você lê para o seu filho, né? Quando você lê para uma criança, o que você faz? Você apresenta uma postura de leitor, você apresenta que naquele livro existe aquela história que você está lendo, então você desmistifica o objeto para a criança. Ela vai entender a função do livro. O livro tem a função de contar informações, mas contar histórias e apresentar, então, aquele universo lúdico, aquele encantamento das histórias infantis, o encantamento das histórias das princesas que depois ficam com os príncipes, ou senão aquela história maravilhosa do João, do pé de feijão, e ele era tão grande. E aí, o que acontece? Toda vez que alguém lê para uma criança, ela está ajudando essa criança a entender que postura é essa, como é isso?
o que acontece quando eu leio, o que tem ali dentro, né? Às vezes a criança chega, olha, eu trouxe um livro da escola, eu quero saber essa história, você conta para mim? Então esse é o momento, né? É o que a gente chama de janela de oportunidade. É uma grande oportunidade de oferecer, né, essa possibilidade de torne-se leitor também, né? À medida que a gente aqui é adulto, que vai contar para o filho, é modelo. É muito importante a criança ouvir ler ou ouvir contar histórias. E, apesar de parecer um trabalho às vezes enfadonho e repetitivo, ele é fundamental. Porque enquanto a criança não estiver satisfeita e não tiver interiorizado a história, ela vai pedir para que a gente a repita. E, por favor, repitam sim, quantas vezes for necessário. Porque a criança até 7 anos não constrói a história por meio de palavras no cérebro. A história se monta como pequenas cenas. É um cineminha que a criança vai construindo no cérebro para entender e para se apropriar dessa história. Então, é necessária essa leitura repetida de 1, 2, 10, 100 vezes até que ela se dê por satisfeita. Dar oportunidade para os alunos circularem em espaços culturalmente ricos de livros e obras que proporcionem leitura, seja de imagem ou seja da palavra escrita, é muito importante. Circular em bibliotecas, em lojas de livros, livrarias, enfim. E permitir que as crianças manipulem esse material, façam escolhas, orientar essas escolhas, porque as crianças também têm um foco muito grande na imagem que o livro traz, no colorido, mas o pai, a mãe, a família, de maneira geral, orientar essas escolhas também, não só pela graça que o livro traz, porque às vezes as crianças ficam muito focadas no livro que faz barulhinho ou que tem o pop-up, né, daquela imagem que sai do livro, e às vezes o conteúdo não é tão adequado. Mas fazer orientações de histórias que tenham relação com a vida deles, e o circular nesses espaços é muito importante, sempre com a presença desse adulto participativo, integrado, que se interesse, que traga outras informações. Olha, vimos isso em outro passeio, em outro lugar, que tal esse livro? Ofertar, oferecer. Da mesma forma que na escola, criar na sala de aula um ambiente alfabetizador é profundamente estimulante, criar esse mesmo ambiente em casa é fundamental. Então, por favor, comprem livros, comprem revistas, comprem atlas, mapas mundi, deixem que a criança utilize todas essas ferramentas para desenvolver o seu hábito de leitura. A criança que lê desenvolve a criatividade e a imaginação. Adquire cultura, conhecimento, valores. Ajuda a fixar a grafia correta das palavras e se comunica melhor de forma geral. Esses são apenas uns dos benefícios que a leitura proporciona e nós, adultos, temos um papel fundamental neste processo.